Cheguei à luxuosa festa da empresa do meu marido e ouvi sussurros. Aí está a esposa frígida que não consegue satisfazê-lo, sibilou uma voz. Então, a chefe do escritório dele zombou: segurança, tire essa mulher inútil. Saí em silêncio, cancelei todas as nossas contas e viagens conjuntas e vendi minha participação de 17 milhões de dólares na empresa dele. Em poucos minutos, meu telefone tocou com 56 ligações, e ele estava na minha porta. O segurança na entrada sorriu e me deixou passar sem verificar meu convite. Afinal, eu era a Sra. Robert Sterling, coproprietária da empresa que seria homenageada naquela noite. Seu aceno respeitoso soou natural, até esperado. Por 15 anos, eu fui a mulher por trás do sucesso de Robert, a sócia oculta que revisava contratos à meia-noite e organizava jantares com clientes que fechavam negócios milionários. Mas esta noite era diferente. Esta noite deveria ser o nosso momento. O salão de baile brilhava com cristais e ouro, repleto dos líderes empresariais mais influentes da cidade. Reconheci o prefeito conversando com o presidente do banco perto do bar, enquanto magnatas da tecnologia se aglomeravam ao redor da mesa de aperitivos, discutindo tendências de mercado. Não se tratava apenas de mais uma reunião corporativa. Era a coroação de Robert como o mais novo membro do Clube dos Bilionários. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar histórias de mulheres que resgataram seu poder. Se você acredita que toda mulher merece respeito e reconhecimento, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver o que acontece a seguir. Alisei meu vestido de seda esmeralda, o mesmo que Robert escolhera para mim na semana anterior. Verde deixa os olhos misteriosos, disse ele, beijando minha testa daquele jeito distraído que se tornará seu gesto característico. Aos 52 anos, eu ainda chamava a atenção, ainda mantinha a silhueta que chamara sua atenção 23 anos antes, quando eu era sua assistente jurídica, e ele era um advogado batalhador com grandes sonhos. Margaret Darling, Patricia Hoffman, a esposa do governador, beijou meu rosto no ar com entusiasmo ensaiado. Robert deve estar nas nuvens esta noite. Que conquista, disse ela. Ele trabalhou tanto para isso, respondi, procurando na multidão o rosto familiar do meu marido. Nós dois. O sorriso de Patrícia vacilou por um instante antes de voltar à plena potência. Claro, querida, você sempre me apoiou tanto. Algo em seu tom de voz me fez parar, mas antes que eu pudesse analisar melhor, ela já havia cumprimentado outra pessoa. Afastei a sensação estranha e continuei pela multidão, aceitando parabéns e batendo papo com rostos que eu conhecia há anos. Mas, à medida que me aprofundava na festa, comecei a notar algumas coisas. Conversas que paravam abruptamente quando eu me aproximava. Olhares significativos trocados entre taças de champanhe. Sorrisos que pareciam forçados, quase de pena. Perto da fonte de chocolate, ouvi Janette Morrison, do clube de campo, sussurrando para o marido: sinto muita pena dela. Todo mundo sabe, menos. Eles me notaram e imediatamente mudaram de assunto para falar sobre o tempo. O nó no meu estômago se apertou. Finalmente avistei Robert perto do palco, cercado por sua comitiva habitual de executivos e investidores. Ele estava magnífico em seu smoking sob medida, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, dominando o ambiente com a confiança que me atraíra a princípio. Esta era sua noite, seu momento de brilhar, e eu não queria nada mais do que estar ao seu lado e compartilhar seu triunfo. Mas, ao me aproximar, algo estranho aconteceu. O círculo de homens pareceu cerrar fileiras, de costas ligeiramente para mim, como se formassem uma barreira. Robert continuou sua animada discussão sobre a expansão ultramarina, completamente alheio à minha presença a poucos metros de distância. Robert, disse eu suavemente, tocando seu cotovelo. Ele se virou e, por uma fração de segundo, vi algo passar rapidamente por seu rosto. Não alegria, nem amor, nem mesmo reconhecimento, mas irritação, rápida como um raio. Foi substituído por um sorriso educado, do tipo que ele reservava para vendedores persistentes. Ah, Margarete, você está aqui. Seu tom era inexpressivo, indiferente. Nada de beijo, nada de braço em volta da minha cintura, nada de apresentação aos investidores estrangeiros que ele vinha cortejando há meses. Claro que estou aqui, tentando manter o tom leve. Esta é a nossa grande noite, lembra?
Um dos homens pigarreou, incomodado, e pediu licença. Outro olhou para o relógio e murmurou que tinha encontrado a esposa. Em instantes, o círculo se dispersou, deixando Robert e eu sozinhos. Preciso voltar para o networking, disse Robert, já observando a sala em busca da próxima conversa. Esses negócios não se fecham sozinhos. Ele se afastou sem dizer mais nada, deixando-me parado ao lado do palco como um acessório descartado. A rejeição me consumia, mas pior ainda era a crescente percepção de que as pessoas estavam observando, sussurrando, julgando. Foi então que ouvi, cristalino, acima do barulho ambiente da festa: aí está a esposa frígida que não consegue satisfazê-lo. As palavras vieram de algum lugar atrás de mim, ditas alto o suficiente para garantir que eu ouvisse. Virei-me lentamente, com o rosto ardendo de humilhação, mas não consegui identificar quem falava em meio ao mar de rostos. Coitada, acrescentou outra voz. Ela não faz ideia da Vanessa. A nova assistente de Robert, a loira de 20 e poucos anos com um corpo perfeito e olhos ambiciosos que entrou na empresa há 6 meses. Aquela que trabalhava até tarde da noite em reuniões de fim de semana, que viajava com Robert para apresentações a clientes, que sempre parecia estar sussurrando algo urgente em seu ouvido. Minhas mãos começaram a tremer enquanto as peças de um quebra-cabeça que eu me recusava a ver começavam a se encaixar. As reuniões que duravam até depois da meia-noite, as viagens de negócios das quais fui repentinamente excluída, a maneira como o rosto de Robert se iluminava quando seu telefone vibrava com o que ele alegava serem mensagens de trabalho urgentes. Margarete, querida. A voz era da própria Vanessa, materializando-se ao meu lado no vestido escarlate que custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Seu sorriso era cortante o suficiente para cortar vidro. Olá, Vanessa, consegui dizer, com a voz quase inabalável. Ela se aproximou, seu perfume enjoativamente doce. Acho que houve um mal-entendido sobre esta noite. Esta festa é, na verdade, apenas para parceiros de negócios e partes interessadas importantes. Sou uma parte interessada importante, respondi, recuperando a voz. Sou dona de 17% desta empresa. Tinha, corrigiu ela com falsa simpatia. Pretérito, querida. Robert estava querendo discutir algumas mudanças recentes com você. Antes que eu pudesse processar suas palavras, 2 seguranças apareceram aos meus pés. Os mesmos homens que haviam sorrido e acenado para mim inúmeras vezes antes agora me olhavam como se eu fosse invisível. Segurança, tirem essa mulher inútil, anunciou Vanessa, sua voz ecoando pelas conversas próximas. O salão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para nós, testemunhando minha humilhação pública. Olhei desesperadamente para Robert, mas ele me deu as costas, envolvido no que parecia ser uma discussão fascinante sobre projeções trimestrais. Enquanto os guardas me escoltavam gentilmente, mas com firmeza, em direção à saída, percebi que tudo o que eu pensava saber sobre minha vida, meu casamento e meu futuro havia acabado de se estilhaçar como cristal batendo em mármore. A porta giratória do hotel girou atrás de mim com uma determinação que ecoou pelos meus ossos. Cada degrau na escadaria de mármore era como me afastar de um túmulo. Não apenas do meu casamento, mas da versão de mim mesma que eu havia construído cuidadosamente ao longo de 2 décadas. O manobrista que me receberá com tanto carinho uma hora antes agora evitava completamente meus olhos, subitamente fascinado por sua prancheta. Meus saltos batiam no asfalto em um ritmo que acompanhava as batidas do meu coração. A vida noturna da cidade vibrava ao meu redor. Casais rindo a caminho de jantares tardios. Grupos de amigos comemorando a liberdade na sexta-feira à noite. Mas eu me sentia completamente alheio à alegria deles. Na minha bolsa, aninhada entre o batom e as chaves do carro, estava a caixinha de veludo que eu estava guardando para aquela noite. Peguei-a, passando o polegar pela superfície macia. Dentro, havia uma pulseira de platina gravada com coordenadas, o local exato onde Robert a pedirá em casamento 23 anos antes, naquela praia de Malibu. Eu a havia encomendado 3 meses antes, planejando surpreendê-lo depois do discurso dele naquela noite. A ironia tinha um gosto amargo na minha boca. Com licença, você está bem? Uma jovem uniformizada de garçonete saiu para fumar um cigarro. Sua preocupação parecia genuína, diferente da compaixão artificial que eu sentia lá dentro. Só tomando um ar, consegui dizer, forçando um sorriso que parecia vidro rachado.
Ela sentiu e acendeu o cigarro, mas eu sentia que ela me observava. Será que eu parecia tão arrasada quanto me sentia? Endireitei os ombros e caminhei em direção ao estacionamento. Cada passo despertava algo novo dentro do meu peito. Não tristeza, mas algo mais difícil. Meu Tesla estava exatamente onde eu havia deixado, brilhando sob as luzes fluorescentes. Deslizei para o banco do motorista, mas não liguei o motor. Em vez disso, fiquei sentado em silêncio, finalmente me permitindo pensar com clareza pela primeira vez em meses. Os sinais estavam por toda parte. O interesse repentino de Robert por exercícios, a troca dos óculos de leitura por lentes de contato, as cobranças misteriosas no nosso cartão de crédito por restaurantes que eu nunca tinha ido, a maneira como ele começou a tomar banho logo depois de chegar do trabalho, apagando evidências que eu confiava demais para reconhecer. Mas não foi só o caso que me magoou. Foi como eu havia sido completamente apagada da narrativa do nosso sucesso. Todos os artigos de negócios a chamavam de Sterling Enterprises, creditando Robert como fundador visionário. Nenhuma menção à mulher que hipotecou sua herança para financiar o aluguel do seu primeiro escritório. Nenhum reconhecimento dos contatos que eu havia proporcionado através do escritório de advocacia da minha família. Nenhum reconhecimento das inúmeras noites que passei revisando contratos enquanto ele dormia. Abri meu celular e rolei até minha lista de contatos. Meu dedo pairou sobre Robert Hall por um instante antes de se voltar para David Tim, consultor financeiro. Margarete, já passa das 10 horas. Está tudo bem? David, preciso que você execute algumas transações logo cedo na segunda-feira de manhã. Você consegue acessar minha carteira remotamente? Claro, mas qual é a urgência? Acabamos de analisar seus investimentos no mês passado. Quero liquidar minha participação na Sterling Enterprises. Tudo no valor de 17 milhões de dólares. O silêncio se estendeu por tempo suficiente para que eu me perguntasse se a ligação havia caído. Margarete, essa é uma decisão importantíssima. Talvez devêssemos marcar uma reunião na semana que vem para discutir. Segunda de manhã, David. Também preciso que você bloqueie todas as contas conjuntas e cartões de crédito. Tudo relacionado ao Robert será encerrado imediatamente. Você vai se divorciar? A pergunta pairava no ar. Será que eu ia? Uma hora antes, eu teria dito nunca. Agora a palavra parecia inevitável. Só faça as negociações, David. Ligo amanhã com mais instruções. Em seguida, rolei a tela para nossa agente de viagens. Linda atendeu no terceiro toque, com a voz rouca de sono. Linda, aqui é Margarete Sterling. Preciso cancelar nossa viagem para a Toscana no mês que vem. Ah, não. Está tudo bem? É uma viagem de aniversário tão especial para você e Robert. Viagem de aniversário? 23 anos de casamento, e ele provavelmente planejava passar esse tempo com Vanessa enquanto eu ficava em casa, sem perceber. Mudança de planos. Cancele tudo. A vila, os voos, as reservas em restaurantes, tudo. Margarete, as taxas de cancelamento serão substanciais. Tem certeza de que não quer esperar até de manhã para pensar nisso? Tenho certeza absoluta. Me mande a papelada. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Sterling, aqui é o Jake, da segurança do hotel. A senhora deixou sua caixa de presentes na escada da frente. Devo levá-la até o seu carro? Olhei para as minhas mãos vazias. Em algum lugar entre a entrada do hotel e o meu carro, eu havia deixado cair a pulseira do Robert. As coordenadas do nosso noivado, espalhadas no concreto, como tudo mais que havíamos construído juntos. Fique com ele, respondi, ou jogue fora. Eu não me importo. Mas eu me importava. Esse era o problema. 23 anos me importando, colocando os sonhos dele antes dos meus, sendo a esposa corporativa perfeita enquanto ele construía um império com os meus sacrifícios. O cuidado havia se tornado uma armadilha. E naquela noite, Vanessa me mostrou a chave da minha própria prisão. A tela do meu celular se iluminou com uma chamada recebida. A foto do Robert preencheu a tela, uma foto que eu tinha tirado no Natal passado, quando ele estava rindo de algo que nossa filha tinha dito.
Ele parecia genuinamente feliz naquele momento antes da Vanessa, antes do que quer que isso tivesse se tornado. Recusei a ligação. Imediatamente, ele tocou de novo, e de novo. Na quarta chamada, eu já tinha ligado o motor e saído do estacionamento. Deixei que ele se perguntasse para onde eu tinha ido. Deixei que ele explicasse a Vanessa por que sua esposa havia desaparecido na noite. A viagem para casa me levou pelo distrito financeiro, onde nossa história havia começado. O primeiro escritório de Robert ficava em um prédio que agora era um Starbucks. Mas eu ainda me lembrava da animação em sua voz quando ele ligou para me dizer que tinha assinado o contrato de locação. Vamos mudar tudo, Margaret. Você e eu, vamos construir algo incrível. Tínhamos construído algo incrível. Mas em algum ponto do caminho, nós nos tornamos a ele, e eu permiti que isso acontecesse. Meu telefone vibrava sem parar no banco do passageiro. Ligação após ligação de Robert, intercaladas com mensagens de texto cada vez mais frenéticas. Eu não precisava lê-las para saber o que diziam. Pânico, confusão, exigências por explicações. Quando cheguei à nossa entrada circular, o contador de chamadas perdidas já havia chegado a 37. Desliguei o motor e sentei-me na escuridão da nossa garagem para 4 carros, cercada pelo luxo que o sucesso dele nos trouxera. Amanhã, eu começaria a dividir tudo. Esta noite, dormiria na nossa cama uma última vez como Sra. Robert Sterling. A mulher que entrou naquela festa tinha sido uma tola. A mulher sentada neste carro era algo completamente diferente. Acordei às 5h30, como fazia todas as manhãs na última década. O espaço vazio ao meu lado em nossa cama king size parecia imenso. Embora Robert raramente se mexesse antes das 7 horas, sua ausência parecia diferente agora, permanente em vez de temporária. Preparei café no silêncio da nossa cozinha imaculada. O moedor automático era o único som quebrando o silêncio da manhã. Meu escritório em casa não havia mudado desde ontem, mas tudo parecia diferente quando me acomodei atrás da mesa de mogno que Robert me dera em nosso 10º aniversário. Os arquivos enfileirados na parede continham 23 anos de registros meticulosos. Cada recibo, cada contrato, cada extrato bancário, organizados com a precisão que outrora impressionara os sócios de Robert. Agora, esses mesmos documentos serviriam a um propósito diferente. Peguei o primeiro arquivo, os documentos de constituição da Sterling Enterprises de 1998. Minha assinatura apareceu logo ao lado da de Robert, me listando como cofundador e investidor inicial. Engraçado como a história tinha um jeito de se reescrever nos comunicados de imprensa corporativos. Fotografei cada página com meu celular, criando um rastro digital que não poderia ser contestado ou escondido. O segundo arquivo continha documentos de empréstimo de 2001, quando Robert precisava de capital para expandir. O escritório de advocacia da minha família havia fornecido os contatos, mas, mais importante, eu havia assinado como fiador do empréstimo de 3 milhões de dólares. Meus bens pessoais estavam em jogo, não os dele. Outra foto, outra prova. Às 8 horas, eu havia documentado 15 anos de contribuições financeiras que contavam uma história que a biografia da empresa de Robert convenientemente omitiu. A herança da minha avó que financiou sua primeira grande aquisição. A segunda hipoteca da nossa casa para cobrir a folha de pagamento durante a recessão de 2008. As inúmeras indicações de clientes da minha rede que construíram seu império. Meu telefone tocou. O nome de David Shen apareceu na tela. Margaret, estou tentando falar com você desde as 6 horas. Os mercados abrem em 30 minutos e preciso de confirmação verbal para essas negociações. Você tem. Execute tudo o que discutimos. As ações da Sterling Enterprises já caíram 2% no pré-mercado. Estão se espalhando notícias sobre grandes mudanças de acionistas. Tem certeza absoluta, David? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Tudo bem, me dê 2 horas e estará pronto. Desliguei e abri meu laptop. O aviso legal que redigi às 3 horas da manhã me encarou, clínico e preciso. Sem apelos emocionais, sem explicações, apenas fatos. Asterisco Margaret Elizabeth Sterling notifica o Conselho de Administração da Sterling Enterprises sobre a liquidação imediata de sua participação acionária de 17% e o término de todas as obrigações financeiras conjuntas. Asterisco Meu dedo pairou sobre o botão de enviar por exatamente 3 segundos antes de clicar.
O e-mail desapareceu no ciberespaço, trazendo consigo o fim de tudo que Robert pensava controlar. 30 segundos depois, meu telefone explodiu. O nome de Robert apareceu na tela, mas deixei cair na caixa postal. E depois, de novo e de novo. Na quarta chamada perdida, eu já estava curtindo o silêncio entre os toques. Cada chamada não atendida era uma pequena vitória, uma pequena retomada de poder. As mensagens de texto começaram em seguida. Asterisco Margarete, que diabos você fez? Me ligue de volta imediatamente, asterisco apagar. Asterisco isso é loucura. Você não pode simplesmente destruir tudo o que construímos porque está tendo algum tipo de problema, asterisco apagar. Asterisco conselho está em sessão de emergência. Você desencadeou uma crise em toda a empresa. Me ligue, asterisco apagar. Preparei uma segunda xícara de café e voltei aos meus arquivos. Os contratos de sociedade que Robert insistira em renegociar 5 anos antes, de repente, pareciam muito diferentes sob minha perspectiva atual. Ele vinha planejando isso há mais tempo do que eu imaginava, reduzindo lentamente meu envolvimento oficial e aumentando minha responsabilidade financeira. Mas ele cometeu um erro crucial. Nunca removeu meu nome dos documentos originais de constituição. Aos olhos da lei, eu ainda era um sócio fundador com direitos iguais às informações da empresa e a autoridade para tomar decisões. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Asterisco Senhora Sterling, aqui é a Vanessa. Espero que esteja se sentindo melhor esta manhã. Talvez pudéssemos tomar um café e discutir o mal-entendido da noite passada. Asterisco Fiquei olhando para a mensagem por um minuto inteiro. A audácia era de tirar o fôlego. A mulher que me humilhara publicamente agora me procurava como se fôssemos velhas amigas que tivessem tido um pequeno desentendimento. Respondi, não houve mal-entendido, e agora é senhorita Hartford. Estou voltando a usar meu nome de solteira. A resposta dela veio imediatamente. Asterisco Não sejamos precipitados. Robert está muito chateado, e acho que podemos resolver algo que beneficie a todos. Asterisco Beneficie a todos. Como se eu fosse um problema a ser resolvido, e não uma pessoa que tivesse sido traída. Tirei um print da mensagem dela e adicionei à minha crescente coleção de evidências. Meu telefone fixo tocou. Um número que tão poucas pessoas tinham que só podia ser uma pessoa. Margaret Elizabeth. O que está acontecendo, em nome de Deus? A voz da minha irmã Sarah estalou no alto-falante. O Robert acabou de me ligar chorando, dizendo que você perdeu o juízo. Na verdade, eu recuperei o juízo, pela primeira vez em anos. Ele disse que você destruiu a empresa dele por despeito, que está tendo algum tipo de colapso emocional e tomando decisões das quais vai se arrepender. Caminhei até a minha janela, com vista para o jardim que Robert nunca demonstrara interesse em cuidar. Minhas rosas estavam em plena floração, cuidadas com cuidado por mãos que ele nunca se dera ao trabalho de notar que estavam sempre sujas de terra. Sarah, você sabia que contribuí com mais de 20 milhões de dólares para o sucesso do Robert? Sem contar o valor do meu tempo, das minhas conexões ou do meu trabalho não remunerado. Bem, é isso que os casamentos são. Você sabia que ele está tendo um caso com a assistente? Que ela me humilhou publicamente na frente de 200 pessoas ontem à noite? Silêncio. Não estou tendo um colapso, Sarah. Estou tendo um avanço. Há uma diferença. Depois que desliguei, a casa ficou em paz novamente. Voltei para minha mesa e abri um novo documento. Se Robert quisesse se fazer de vítima, precisaria explicar 23 anos de registros financeiros que pintavam um quadro muito diferente. Meu telefone marcava 56 chamadas perdidas, mas o zumbido constante havia se transformado em ruído branco. Cada toque ignorado parecia a remoção de mais uma camada da vida que me sufocava sem que eu percebesse. A mulher que havia saído daquela festa envergonhada havia sumido. Em seu lugar, estava alguém que Robert nunca conhecera, alguém que sabia exatamente o seu valor e não tinha medo de cobrar. A sala de reuniões da Sterling Enterprises sempre intimidara os visitantes com suas janelas do chão ao teto e sua imponente mesa de reuniões. Mas hoje, eu me sentia perfeitamente à vontade na poltrona de couro que ocupei em inúmeras reuniões estratégicas ao longo dos anos. Cheguei 30 minutos antes, espalhando meus documentos pela superfície polida como um general se preparando para a batalha.
Os outros membros do conselho entraram com expressões desconfortáveis. Homens que eu conhecia há décadas e que, de repente, não conseguiam mais me olhar nos olhos. James Morrison, nosso CFO de longa data, me cumprimentou com um aceno de cabeça antes de se sentar em seu lugar habitual. Patricia Webb, do departamento jurídico, parecia estar realmente doente, provavelmente já calculando as consequências das minhas ações. Então Robert rompeu pelas portas de mogno. 23 anos de casamento me ensinaram a ler seus estados de espírito, mas eu nunca o vira daquele jeito. Seu cabelo prateado, normalmente impecável, estava desgrenhado, a gravata torta e olheiras sombreavam seus olhos. A presença imponente que dominara aquele ambiente por 15 anos havia evaporado da noite para o dia. Vanessa entrou sorrateiramente atrás dele, seu tailleur vermelho contrastando fortemente com sua pele pálida. Ela se posicionou contra a parede oposta, braços cruzados defensivamente, tentando projetar confiança, mas falhando miseravelmente. Seus olhos se moviam entre Robert e eu como um animal acuado, calculando rotas de fuga. Margarete. A voz de Robert falhou levemente ao me chamar. O que você fez? Recostei-me na cadeira, com as mãos cruzadas calmamente no colo. Bom dia, Robert. Cavalheiros, Patrícia, obrigada a todos por se reunirem tão em cima da hora. Não brinquem. Robert bateu a palma da mão na mesa, fazendo vários membros do conselho se assustarem. Você desencadeou uma crise financeira em toda a empresa. Nossas ações estão em queda livre. Os clientes estão em pânico e o banco está exigindo explicações sobre as contas congeladas. James Morrison pigarreou. Margarete, talvez pudéssemos discutir uma transição mais gradual. Não há nada a discutir, James. Liquidei minha posição de acordo com o estatuto da empresa. Tudo foi feito de forma legal e adequada. Robert começou a andar de um lado para o outro atrás da cadeira como um predador enjaulado. Você tirou tudo de mim. 23 anos de trabalho destruídos da noite para o dia porque você está tendo algum tipo de colapso emocional. A acusação pairava no ar, e vi vários membros do conselho se mexerem, desconfortáveis. Eles esperavam que eu me defendesse, que eu cedesse, que comprovasse a narrativa de Robert de que eu era uma mulher instável, agindo irracionalmente. Em vez disso, abri minha pasta e tirei um único documento. Este é o documento original de constituição da empresa, de 1998, disse eu, com a voz firme e profissional. Você notará meu nome listado como cofundador e investidor principal. Engraçado como esse detalhe nunca apareceu na biografia da sua empresa. Robert parou de andar. Isso não é? Foi só uma formalidade. Esta é a garantia de empréstimo que assinei em 2001, quando você precisava de 3 milhões de dólares para adquirir a Morrison Industries. Coloquei outro documento sobre a mesa. Meus bens pessoais garantiram essa expansão, não os seus. Vanessa descruzou os braços, prestando de repente muita atenção. E isto, continuei, exibindo uma pilha grossa de papéis, documenta todas as contribuições financeiras que fiz para a Sterling Enterprises nas últimas 2 décadas. 27 milhões de dólares em investimento direto, sem contar o valor de mercado de conexões comerciais, relacionamentos com clientes e orientação estratégica. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. O rosto de Robert havia passado de vermelho para um cinza pálido. Margarete, Patricia Webb falou cuidadosamente, o que exatamente você está propondo? Não estou propondo nada. Estou informando que, a partir desta manhã, me desfiz de todas as participações na Sterling Enterprises. A empresa precisará se reestruturar imediatamente para se manter solvente. Você não pode simplesmente, Robert começou, mas eu o interrompi. Eu posso, e já fiz isso. O que eu construí, eu posso desconstruir. Pela primeira vez desde que entrei na sala, olhei diretamente para Vanessa. Ela não era mais a mulher confiante que me humilhara na festa. Sua maquiagem cuidadosamente aplicada não conseguia esconder o medo em seus olhos quando ela percebeu as implicações das minhas ações. Claro, continuei, ainda observando Vanessa, a empresa poderia se recuperar se uma nova liderança fosse empossada. Alguém sem a bagagem de escândalos recentes. Robert seguiu meu olhar até sua amante, e a compreensão transpareceu em seu rosto. Você está destruindo tudo para se vingar de mim? Pelo quê, Robert?
Por ter um caso. Por me humilhar publicamente. Por apagar minhas contribuições da história da empresa? Levantei-me lentamente, juntando meus documentos. Isso não é vingança. São negócios. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. James Morrison rabiscava notas freneticamente, provavelmente calculando como minimizar os danos à sua própria posição. Patricia Webb parecia já estar redigindo cartas de demissão. Robert afundou na cadeira, a vontade de lutar se esvaindo. O que você quer? Eu quero o que sempre quis, reconhecimento pelas minhas contribuições e respeito pela minha inteligência. Como você parece incapaz de me proporcionar qualquer um dos dois, decidi me proporcionar. O conselho jamais aceitará isso, disse ele, com a voz fraca. O conselho não tem escolha. A menos que você consiga produzir 27 milhões de dólares até o fechamento do expediente amanhã, a Sterling Enterprises estará insolvente. Parei na porta. Sugiro que convoque uma Assembleia Geral de Emergência para discutir uma nova liderança. Quando estendi a mão para a maçaneta, Robert jogou sua última cartada. Estou me demitindo. As palavras ecoaram pela sala de reuniões como um toque de finados. Vários membros do conselho soltaram um suspiro audível. O rosto de Vanessa ficou branco enquanto seu vale-refeição evaporava diante de seus olhos. Virei-me para encará-lo. Por um breve instante, vi o jovem advogado por quem me apaixonara. Brilhante, ambicioso, mas, em última análise, fraco diante das consequências reais. Essa é uma decisão sábia, Robert. Vou pedir ao meu advogado que prepare a papelada necessária para o nosso divórcio também. Assim que você garantir o futuro da empresa, podemos discutir a divisão dos nossos bens pessoais. Saí daquela sala de reuniões como uma mulher diferente de como entrei. Atrás de mim, eu ouvia sussurros frenéticos e o som da caneta arranhando de Patrícia enquanto ela começava a controlar os danos. Os saltos de Vanessa batiam rapidamente no chão de mármore enquanto ela corria atrás de Robert, provavelmente já calculando sua própria estratégia de saída. As portas do elevador se fecharam com um leve toque, e finalmente me permitiu um pequeno sorriso. 23 anos de invisibilidade me ensinaram exatamente o quão visível eu poderia me tornar quando quisesse. O elevador desceu em completo silêncio, levando-me para longe de 23 anos da minha vida. Quando as portas do estacionamento se abriram, senti como se estivesse entrando em um mundo completamente diferente. Um mundo onde eu ditava as regras em vez de seguir o roteiro de outra pessoa. Meu telefone vibrou sem parar durante o trajeto para casa. O nome de Robert piscou na tela com uma persistência desesperada. Quando cheguei à minha garagem, o contador de chamadas perdidas havia chegado a 43. Desliguei o telefone e o guardei na bolsa, ansiando pelo silêncio. Dentro da nossa casa, minha casa agora, percebi, tudo parecia exatamente igual, mas me dava uma sensação completamente estranha. As fotos do casamento espalhadas pelo corredor pareciam artefatos da vida de outra pessoa. A cozinha, onde eu havia oferecido inúmeros jantares para os clientes de Robert, parecia grande demais, vazia demais. Até o nosso quarto, com sua cama king size Califórnia e mesas de cabeceira combinando, pertencia a um casal que eu não reconhecia mais. Fui direto para o meu escritório em casa e peguei a pasta de papel pardo que havia preparado semanas atrás, mas nunca tive coragem de usar. Os papéis do divórcio estavam impecáveis e limpos. Cada linha do texto jurídico representava uma porta se fechando e outra se abrindo. No topo da primeira página, letras em negrito declaravam: asterisco petição para dissolução do casamento. Margaret Elizabeth Sterling versus Robert James Sterling, asterisco. Minha mão tremia levemente quando assinei meu nome na primeira linha, asterisco Margaret Hartford asterisco. Eu já havia começado o processo de resgatar meu nome de solteira, e vê-lo escrito foi como vestir roupas que realmente serviam depois de anos usando o guarda-roupa de outra pessoa. A segunda assinatura foi mais fácil, depois a terceira. Quando cheguei à última página, minha mão estava firme, minha determinação absoluta. Selei tudo no envelope pré-endereçado e coloquei na minha caixa de correspondências. No dia seguinte, um oficial de justiça entregaria tudo no escritório de Robert, oficializando nossa separação perante a lei. Ao colocar o envelope de lado, algo inesperado me atingiu. Não tristeza ou raiva, mas um profundo alívio. Pela primeira vez em décadas, não fiquei pensando no que Robert queria para o jantar,
ou se eu deveria comparecer a algum evento para clientes, ou como apoiar seu mais recente empreendimento. O espaço mental que sempre fora ocupado por suas necessidades de repente passou a pertencer inteiramente a mim. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. As semanas seguintes se misturaram em uma névoa de reuniões jurídicas e burocracia, mas também em algo que eu não sentia há anos: entusiasmo genuíno com o meu próprio futuro. Minha advogada, Rebeca Martinez, tornou-se consultora jurídica e terapeuta informal enquanto navegávamos pelas complexidades da dissolução de um casamento que valia milhões. Sua documentação financeira é incrivelmente completa, observou Rebeca durante uma de nossas sessões. A maioria dos cônjuges não consegue comprovar metade do que você contribuiu para o patrimônio conjugal. Eu sempre fui organizada. Isso costumava deixar o Robert louco. Bem, agora você vai economizar milhões. O advogado dele está pressionando por uma divisão 50-50, mas, com base nos seus registros de investimentos, você tem direito a um valor significativamente maior. Entre reuniões jurídicas, redescobri partes de mim que estavam adormecidas há anos. Matriculei-me em um curso de fotografia, algo que eu adorava na faculdade, mas abandonei quando Robert declarou que era impraticável. Minha instrutora, uma fotógrafa aposentada da National Geographic chamada Helena, tornou-se uma amiga e mentora inesperada. Você tem um bom olho, ela me disse depois de revisar meu primeiro trabalho. Você vê histórias que os outros não veem. Eu sempre vi histórias nos negócios de Robert, na vida de seus clientes, na dinâmica social das festas corporativas, mas nunca considerei que minha perspectiva tivesse valor além de apoiar a narrativa de outra pessoa. Minha irmã Sarah veio me visitar uma tarde, aparentemente para verificar meu estado emocional, mas na verdade para satisfazer sua curiosidade sobre minha mudança drástica de vida. Você parece diferente, disse ela, acomodando-se na minha cozinha com café e a expressão crítica que havia aperfeiçoado ao longo de 50 anos. Eu me sinto diferente, de alguma forma mais leve. O Robert disse que você não retorna às ligações dele. Ele está preocupado com você. Olhei para ela por cima da minha xícara de café. Sarah, quando foi a última vez que você e eu tomamos café sem falar do Robert, das necessidades dele, dos negócios dele ou dos problemas dele? Ela abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente, percebendo que não conseguia se lembrar. Exatamente. Mesmo agora, você está aqui por causa dele, não porque quer passar um tempo com sua irmã. Seu rosto corou. Isso não é justo. É completamente justo, e não é sua culpa. Eu treinei todos na minha vida para me verem como a esposa de Robert primeiro e Margaret depois. Mas essa pessoa não existe mais. 3 meses depois de dar entrada nos papéis do divórcio, fiz meu primeiro grande investimento empresarial como mulher solteira, uma pequena empresa de moda sustentável administrada por 2 jovens designers que me lembraram de mim e do Robert 25 anos atrás. Famintos, brilhantes e completamente convencidos de que poderiam mudar o mundo. Por que moda? Perguntou Rebeca quando contei a ela sobre o investimento. Porque eles estão construindo algo lindo que não depende da exploração de outras pessoas. E porque eu quero provar que consigo identificar talentos e nutrir o sucesso sem a aprovação de ninguém. O investimento foi como saltar de um penhasco, mas também como aprender a voar. 6 meses depois, eu estava saindo de uma inauguração de galeria onde minhas fotografias seriam exibidas em uma exposição coletiva quando o vi. Robert estava parado perto da entrada, parecendo mais velho e, de alguma forma, menor do que eu me lembrava. Nossos olhares se encontraram através da sala lotada e, por um momento, o tempo parou. Ele se aproximou lentamente, como se temesse que eu fugisse. Margaret, você parece, ele procurou as palavras. Você parece feliz. Estou feliz, Robert. Genuinamente feliz. Ouvi falar da sua fotografia e do investimento. Você está indo bem. Estou fazendo o que deveria ter feito o tempo todo, vivendo a minha própria vida. Ele assentiu, e eu pude ver o arrependimento estampado nas rugas ao redor dos seus olhos. Sinto muito por tudo. Sei que isso não muda nada, mas eu precisava que você soubesse. Obrigada por dizer isso. Espero que encontre o que procura. Passei por ele em direção à saída, sentindo seus olhos me seguirem, mas sem olhar para trás. Lá fora, o ar da noite estava fresco com a promessa do outono.
Eu tinha planos de jantar com Helena e o marido, seguidos de uma viagem de fim de semana para fotografar paisagens costeiras, uma vida inteiramente minha. Pela primeira vez em 23 anos, eu estava exatamente onde pertencia. A rodovia costeira se estendia à minha frente como uma faixa de possibilidades. Meu equipamento fotográfico estava guardado no banco do passageiro do meu novo Tesla Model S, comprado com meu próprio dinheiro e em meu próprio nome, pintado no exato tom de azul meia-noite que eu sempre amei, mas que Robert achava chamativo demais. O sol da manhã lançava uma luz dourada sobre tudo enquanto eu dirigia em direção ao meu local favorito para fotografar, um penhasco isolado com vista para o Pacífico, onde havia registrado alguns dos meus melhores trabalhos do ano anterior. 12 meses se passaram desde aquela noite devastadora na festa da empresa, e a mulher ao volante tinha pouca semelhança com aquela que fora escoltada para fora, envergonhada. Meus cabelos, agora na altura dos ombros e com mechas grisalhas que eu não sentia mais a necessidade de esconder, eram banhados pela brisa vinda do teto solar aberto. As roupas de grife que antes eram escolhidas para complementar a imagem de Robert foram substituídas por jeans confortáveis e um suéter de cachemir macio que eu havia comprado simplesmente porque amava a cor. Meu celular vibrou com uma mensagem da Helena. **A exposição abre em 2 horas. Ainda não acredito que vão apresentar 8 das suas obras. **A exposição na Meridian Gallery representou tudo o que eu havia conquistado no ano passado. Minhas fotografias, retratos íntimos de mulheres reconstruindo suas vidas após grandes transições, chamaram a atenção de críticos que elogiaram sua autenticidade crua e força silenciosa. Percebi a ironia de que minha arte emergiu da minha própria transformação. Enquanto montava meu tripé no penhasco, com a memória muscular guiando meus movimentos, pensei na conversa que tivera com meu consultor financeiro no dia anterior. A Hartford Ventures, a empresa de investimentos que eu havia lançado 6 meses antes, tinha acabado de fechar seu terceiro negócio bem-sucedido. A empresa de moda sustentável havia superado todas as projeções, e 2 outras startups do meu portfólio estavam apresentando crescimento notável. Você tem um instinto para identificar potencial, disse Rebecca Martinez durante nossa revisão trimestral. Esses empreendedores confiam em você porque você entende o que significa reconstruir do zero. O visor me mostrou uma composição perfeita, ondas quebrando contra rochas irregulares, aves marinhas surfando nas correntes de vento, o horizonte infinito prometendo aventuras ainda por vir. Ajustei as configurações e capturei o momento, sabendo que esta imagem se juntaria às outras na minha próxima proposta de livro. Resiliência, retratos de mulheres resgatadas já havia despertado o interesse de 3 grandes editoras. Meu telefone tocou enquanto eu guardava meu equipamento. O nome de Sarah apareceu na tela, e eu atendi com genuíno carinho pela primeira vez em anos. Margarete, eu só queria te desejar boa sorte esta noite. Sei o quanto esta exposição significa para você. Obrigada. Você ainda está planejando vir de carro para vê-la? Não perderia. E Margarete, eu te devo um pedido de desculpas. Você tinha razão sobre como eu tinha me acostumado a te ver apenas como a esposa do Robert. Te conhecer neste último ano apenas como minha irmã foi um presente. Depois de desligar, dirigi em direção à cidade com uma leveza no peito que se tornará meu novo normal. O rádio tocava As 4 estações de Vivaldi, e me vi cantarolando junto, algo que jamais teria feito na presença de Robert. Ele sempre preferira o silêncio durante as viagens de carro, alegando que a música distraía. A galeria fervilhava de expectativa quando cheguei para a montagem final. Minhas peças ocupavam uma parede inteira, retratos em preto e branco que contavam histórias de transformação, resiliência e autodescoberta. Cada fotografia representava semanas construindo confiança com mulheres que concordaram em compartilhar seus momentos mais vulneráveis com minha câmera. São extraordinárias, disse James Whitfield, o dono da galeria, enquanto fazíamos os ajustes finais na iluminação. A maneira como você capturou não apenas os rostos, mas também seus espíritos. É um trabalho poderoso. A recepção de abertura atraiu uma multidão maior do que eu esperava. Colecionadores de arte, críticos e curiosos locais se misturavam sob minhas fotografias, suas conversas criando um suave murmúrio de apreciação. Caminhei pela multidão com confiança, discutindo meu trabalho com paixão e autoridade, qualidades que eu sempre tive, mas nunca fui incentivado a exibir. Com licença, você é o fotógrafo? Virei-me e encontrei uma jovem de 30 e poucos anos, com os olhos brilhando de curiosidade e algo mais, reconhecimento, talvez. Sou eu.
Sou Margaret Hartford. Seu trabalho fala comigo, disse ela, gesticulando em direção ao retrato de uma mulher de 60 e poucos anos, rindo apesar das marcas de lágrimas visíveis no rosto. Estou passando por um divórcio agora, e ver essas imagens me dá esperança de que haja alegria esperando do outro lado. Assim, assegurei. Uma alegria diferente, talvez, mas autêntica de maneiras que você talvez não espere. À medida que a noite avançava, me vi em conversas que variavam de teoria da arte a estratégia de negócios e filosofia de vida. As pessoas buscavam minhas opiniões, valorizavam meus insights e pareciam genuinamente interessadas na minha perspectiva. A mulher invisível que antes permanecia silenciosamente ao lado de Robert em eventos corporativos fora substituída por alguém que chamava a atenção por suas próprias realizações. Perto do fim da noite, Helena se aproximou com uma taça de champanhe e um sorriso satisfeito. 3 pontos vermelhos, anunciou, referindo-se aos pequenos adesivos que indicavam as peças vendidas. E ouvi 2 colecionadores discutindo sobre encomendar retratos seus. Aceitei o champanhe e parei um momento para observar a sala. Meu trabalho cobria as paredes. Meu nome aparecia nos materiais da exposição e minha conta bancária refletia o valor que outros davam à minha criatividade. Mas, mais importante, eu me senti completa e autenticamente eu mesma pela primeira vez em décadas. Mais tarde naquela noite, sentei-me no meu escritório em casa, agora verdadeiramente meu, decorado com minhas fotografias e repleto de meus projetos, revisando e-mails de clientes e editoras em potencial. As luzes da cidade brilhavam além da minha janela, e percebi que, em algum lugar distante, Robert provavelmente estava trabalhando até tarde em seu escritório, ainda em busca da validação que nunca havia encontrado. Fechei meu laptop e saí para a varanda, respirando o ar fresco da noite. O dia seguinte traria novas oportunidades, novos desafios, novas chances de provar que o valor de uma mulher não se mede pela sua disposição de desaparecer na história de outra pessoa. O telefone vibrou uma última vez. Uma mensagem de um número desconhecido, asterisco via matéria sobre sua exposição. Parabéns! Você merece todo o sucesso que está por vir. V asterisco li a mensagem de Vanessa 2 vezes e a apaguei sem responder. Alguns capítulos deveriam permanecer fechados. De pé sob as estrelas, sorri para a mulher que me tornei, bem-sucedida, independente, finalmente, completamente livre. Esta história de retomada do poder fez você torcer pela Margaret. Clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Margaret disse calmamente à diretoria que estava retomando o que construiu, enquanto assistia ao império de Robert ruir. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e clique no sininho para não perder nenhuma publicação.